Que a paz do Senhor Jesus Cristo repouse em cada coração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos aqui felizes mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de vir fazermos o nosso culto pessoal, em que nós, com alegria no coração, rendemos graça a Papai do Céu por mais uma semana, por mais um dia, por mais um mês, e nos preparar para uma nova semana, um novo dia, um novo mês, um novo ano, para que o Senhor nos abençoe a cada dia. Essa transmissão, ela está sendo feita no meu perfil e depois eu edito e coloco na nossa página Pequeno Rebanho, que é essa página que está sendo postado esse vídeo. Porque, conforme a dificuldade que eu tenho, e algumas vezes me atrapalha um pouco, então eu achei por bem trabalhar dessa forma. Vamos inicialmente começar o nosso culto com uma oração ao Senhor, apresentando a Ele o nosso agradecimento e pedindo a Ele que nos abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos e aqui te chamamos de nosso Deus. Aqui, Senhor, estamos mais uma vez para te pedir, pois somente aqui nós temos como pedir, porque tu tens para dar. E é por isso que nós vimos aqui mais uma vez, através da nossa oração, pedir ao Senhor que nos deixe vir a tua presença para te agradecer por tudo que tens feito em nossa vida, pela saúde, pela paz, pela tranquilidade, apesar dos pesares. Senhor, nós te pedimos que venha te fazer presente aqui nesse culto pessoal, humilde, de forma simples, porém muito sincera e de coração aberto, em que nós nos juntamos para louvar e engrandecer o teu nome. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós te agradecemos mais uma vez e entregamos a direção desse trabalho, agora e sempre. Amém. Vamos ler um trecho da Palavra de Deus e estaremos louvando ao Senhor com alguns louvores. Eu havia preparado no nosso irmão GPT, porque eu agradeço a Deus que não só os meus filhos, Luan, Laísa, me ajudam bastante, né, no que eles podem fazer. Mas eu faço questão de estar sempre à frente das coisas, editar, fazer as edições, que é o meu passatempo, é o que eu faço aqui em casa. E eles me ajudam bastante, inclusive brevemente ele vai estar aí fazendo também as suas lives. Mas vamos proceder agora com a leitura da Palavra de Deus, em que nós vamos ler aqui no livro de Salmo, o Salmo 100, que é um salmo muito bonito, que traz para nós regozijo e um deleite espiritual. Estou com duas Bíblias muito boas aqui para nós trabalharmos. Não é que nós vamos estar aqui batendo boca de doutrina, batendo boca por causa de doutrina, de bobagem,
Não, mas nós temos aqui duas Bíblias muito boas, uma delas é essa daqui, é a Estudo, é a Nova Estudo Atualizada, e tem essa daqui também que eu recebi lá na Esteadeve. Na semana que o pastor Jimmy Swaggart morreu, acho que um dia antes dele morrer, eu recebi essa Bíblia dele, que é a Bíblia de Estudo do Expositor, distribuída gratuitamente pelo Ministério Jimmy Swaggart. Quer dizer, um dia antes dele falecer, eu recebi uma Bíblia. Então vamos proceder com a leitura da Palavra de Deus no Salmo de número 100. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Essa é a nossa leitura de hoje, nesse domingo, dia 5 de... Eu preparei algumas coisinhas aqui, só que eu tenho dificuldade de estar fazendo, de estar abrindo, porque eu acabo abrindo as coisas erradas aqui. Tem até um texto aqui que eu já tinha preparado para identificar aqui o nosso culto de hoje, mas eu não estou encontrando o texto. Eu tinha colocado aqui nas mídias aqui. Acredito que seja esse aqui. Esse é o nosso culto pessoal de domingo, 5 de outubro de 2025. Que são os cultos que nós vamos fazer aos domingos e que nós gravamos e postamos por enquanto, porque nós não temos como fazer ao vivo sem a página ter no mínimo 100 seguidores. A página tem que ter 100 seguidores para a gente fazer lives ao vivo. Pelo menos é essa a informação que eu tenho. Mas o Senhor tem nos abençoado e temos feito já a oração, fizemos a leitura e convido você a nós cantarmos em louvor ao Senhor o hino. Nós abrimos esse culto que agora eu não lembro o número. Eu tinha pego agora há pouco um número para guardar, para lembrar agora, e tinha até anotado aqui. Só que como eu tinha feito já um roteiro e não estou seguindo o roteiro, porque eu não tenho condição de estar seguindo o roteiro. Aqui, eu só comecei a fazer o roteiro, mas não continuei. Esse roteiro eu preparei ele há 4 dias atrás, comecei a fazer 4 dias atrás, mas não deu certo. Mas graças a Deus estamos aqui, estamos fazendo ao vivo, a cores, apesar de ser gravado depois. E, quer dizer, apesar de ser postado, né, depois de ser gravado. E vamos louvar o Senhor abrindo este culto. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso. Nosso Pai, nós te suplicamos,
longa vida da tua igreja, oh, não tarde, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Amém, glória a Deus. É assim, culto pessoal, nosso culto pessoal, quer dizer, um culto que nós fazemos oferecendo nosso corpo como um templo do Espírito Santo de Deus. E fazendo assim, procedendo assim, nós estamos fazendo da forma mais simples e sincera a nossa adoração ao Deus da nossa vida, no dia que é considerado como o primeiro dia da semana, que é o domingo, e que nós rendemos ao Senhor esse dia como sendo o dia que nós louvamos a Deus por isso. É o dia de descanso que nós repousamos para depois, a partir da segunda-feira, o Senhor está conosco, nos abençoando no nosso trabalho do dia a dia, que nós produzimos e fazemos com que a nossa nação seja uma nação feliz e próspera. Meus queridos irmãos, eu tinha preparado, como eu acabei de falar há pouco, um roteiro falando algumas coisas, né? Eu só preparei, só cheguei até o vídeo de apresentação, já programado, que estava preparado, já foi postado. Você pode ver aqui na página, rolando aí para baixo na página, você vai ver que tem um vídeo que foi postado dia 3, agora, que é um vídeo de apresentação do nosso projeto Pequeno Rebanho, que é um projeto que tem como finalidade, é uma iniciativa da minha parte, que tem como finalidade trazer para a internet uma congregação de irmãos e irmãs, em que nós possamos chamar de congregação, e essa congregação ela é feita de pessoas que têm afinidade com a gente, pessoas que possa ser que essas pessoas sejam novos convertidos ou antigos assembleianos ou de qualquer outra denominação, pode ser de qualquer outro credo religioso, seja a doutrina que for, a pessoa é espírita, a pessoa é candomblessista, a pessoa é umbandista, a pessoa é seja lá quem for. Nós aqui oramos por todo mundo. Eu oro pelo meu pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, assim como oro também pelo o Papa da Igreja Católica, que também é o nosso Papa, é o Papa Mundial, é o Papa da Igreja Católica. Ele não é o dirigente da nossa igreja, mas nós oramos pelo Papa Leão XIV, que Deus o abençoe de sabedoria e saúde. E também a todos aqueles que com bom coração e boa vontade levam as boas novas de paz e de tranquilidade e de união, que é o que a gente precisa. A gente não precisa de mais gente para separar. Gente para separar já tem demais aí no meio do mundo. A gente vê isso todos os dias e isso é triste. É muito triste. Nós vamos falar a respeito disso aqui também no nosso Pequeno Rebanho. Eu vou tirar a imagenzinha do nosso pastor aqui, que está aqui, para a gente colocar aqui algumas imagens falando sobre os tópicos da nossa comunidade. A nossa comunidade, está aqui o nosso velhinho, o nosso pastor Campos, eu vou colocar a fotinha dele agora aqui, que é o patrono da nossa comunidade,
meu pai, um homem de Deus que trabalhou para o Senhor durante mais de 40 anos, foi evangelista, um homem que foi consagrado pelo pastor João Batista da Silva. O pastor João Batista, inclusive, tem a foto, a gente depois vai colocar a foto aí, que foi o pastor que consagrou meu pai a diácono e depois a presbítero. E depois meu pai foi consagrado a evangelista. E por conta de uma perseguição, ele não foi consagrado a pastor. Isso é um assunto para outro vídeo em que nós vamos trazer aqui, não com revolta, não com tristeza, não, porque isso acabou trazendo bênção, isso acabou sendo bênção. O Senhor é como está escrito, aonde abundou o mal, superabundou a graça. O inimigo, ele faz a coisa, ele é tão abestalhado, coitado, que ele faz a coisa e sabe que vai perder e não sabe como reverter essa situação, porque ele perde toda vez. E o que é que ele faz? Ele inventa de fazer uma armadilha e acaba caindo na própria armadilha. É isso que acontece com o inimigo das nossas almas, e foi isso que eu aprendi com esse velhinho aí, com o irmão Campos. O pastor Campos, o pastor do amor, que durante mais de 40 anos pastoreou as igrejas, não só aqui na capital, aqui em Natal, como também em algumas cidades do Rio Grande do Norte. E é a ele que nós dedicamos o patronato da nossa comunidade, na nossa congregação. Eu não quero aqui vou tentar não estar usando a palavra comunidade. Isso é muito usual e fica parecendo um clube social, e aqui nós não queremos isso. A igreja já está se tornando um clube social, em que as pessoas que têm como pagar, participam. Quem não tem como pagar, fica olhando os outros participar. A realidade é essa. Agora mesmo está acontecendo um culto. Agradeço a Deus pelo culto que está acontecendo lá na nossa igreja central, que é o 36º aniversário do Rosa de Saron, Coral Rosa de Saron. E as pessoas não sabem, mas eu estava na inauguração, na criação do Rosa de Saron. Eu estava tocando lá com a irmã Edith lá com a sua sanfoninha. Eu com o baixo, com a altura, as cordas do baixo eram tão altas que eu chegava em casa com a cabeça do dedo vermelha, doía para tocar naquele baixo. O baixo ele tinha quase um dedo mindinho desse, era quase um dedo mindinho a altura da corda do baixo, para você apertar aquilo e colocar ela nos trastes e dar a nota. E doía, isso doía. E nós estávamos lá tocando. E eu não venho falar isso aqui por querendo me vitimizar, não, porque isso não faz parte do meu feitio. Nunca fez, não vai fazer hoje. Mas isso e outras coisas nós sofremos no Evangelho, graças a Deus, e somos felizes por isso. E são essas coisas que nós vamos estar falando aqui. Amo a minha igreja. Havia algum tempo atrás prometido que jamais iria pisar os pés novamente dentro da Assembleia de Deus, aqui do Tempo Central, aqui em Natal. E graças a Deus que foi uma promessa feita por mim, que sou um homem falho, do coração enganoso. E a minha promessa e caldo de batata é a mesma coisa, é água. Quem promete é quem cumpre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. E também tem outras coisas que eu quero mostrar aqui. Eu colocando aqui para o lado aqui, eu consigo ver as coisas que tem para me mostrar. Uma delas é a respeito desse quadro aqui. Eu vou colocar a abertura do quadro para você ver aí, por enquanto. Enquanto eu clico aqui, você vai ver.
esse daí é o quadro Testemunhos e Histórias. Nesse quadro Testemunhos e Histórias, nós vamos apresentar essa semana agora. Eu ia fazer corte nesse vídeo, mas vou postar ele do jeito que está indo aqui. Que tá, graças a Deus está indo bem, não está dando problema. O problema é quando atrapalha, às vezes atrapalha as alucinações um pouco. E não tem como, falta o raciocínio, não tem como ultrapassar o que vem. Suplantar o que vem. Então, como eu estava dizendo, nós temos esse quadro aqui, que essa semana nós vamos estar fazendo... Desculpa. Nós vamos estar fazendo aí o nosso primeiro episódio do quadro Testemunhos e Histórias, que conta justamente o testemunho desse rapazinho aí. Esse rapazinho lá em Recife, em 1974, foi justamente aí essa época. Esse rapaz, ele estava com problema de verme, né? Criança andando na rua ali em Recife, acabou pegando verme e a mãezinha dele deu a medicação e acabou se enganando e deu novamente a medicação e ele acabou entrando em óbito. E foi, pelo menos isso foi o que meu pai me falou durante toda a minha vida. Ele chegou lá e o filho dele estava morto. O médico olhou para ele e disse, olha, infelizmente... Enquanto o médico estava falando esse infelizmente, provavelmente seja por isso que eu tenho tanta raiva dessa palavra, infelizmente. Desculpa a expressão e desculpa E acabou que o médico chegou e disse para o meu pai que ele estava em entrada de óbito. Foi justamente nessa hora em que ele escutou o choro da criança. E está aqui, ó, esse rapaz, ele conseguiu fazer aqui através da inteligência artificial. Olha o que é que eu consegui fazer com ele. Aí, dando um tchau. Que graças a Deus, Papai do Céu abençoou e ele hoje é esse que vos fala. Essa criança aí sou eu. Eu estava morto e revivi. Estava perdido e fui achado. Porque existe um Deus dos pequenos. Existe um Deus que guarda justamente quem precisa. Quem não precisa, ele não está nem aí. Porque quem precisa já é grande demais. E acha que não tem necessidade. E mesmo assim o Senhor abençoa e guarda essas pessoas também. Apesar deles acharem que não. Mas o Deus dos pequenos me deu a vida novamente. Nessa época e nesse episódio aconteceu uma coisa comigo que acontece com as pessoas que têm a EQM, chama EQM, experiência de quase morte. No meu caso não foi quase morte, eu estava em óbito, porque quando a minha mãe me tocou em mim, eu já estava frio, pálido, com a boca roxa, já tinha entrado em óbito já. E ela ali saiu correndo, a gente morava na Vila Naval, ela saiu correndo. Essa semana nós vamos falar para você, inclusive eu vou tentar ver se eu faço um vídeo, vou gravar um vídeo, uma chamada de vídeo, respeitando a privacidade da minha mãe, respeitando a nossa privacidade. Fazer uma chamada de vídeo e tentar fazer de uma forma que ela participe, ela venha contar esse testemunho, que vai ser o primeiro testemunho do quadro Testemunhos e Histórias, tá? Essa semana nós estaremos aí postando. Os nossos vídeos, eles não têm um horário, não tem um dia, um horário específico, porque não tem como. A realidade é essa, eu não tenho como fazer, não tenho possibilidade de fazer. Mas nós iremos sempre estar postando nossos vídeos e aos domingos nós iremos fazer
nosso culto pessoal, todo domingo, em nome de Jesus, enquanto o Senhor nos der força, nos der vida e nós estivermos aqui. Nós vamos fazer o nosso culto aos domingos, nosso culto pessoal. Não é uma coisa demorada, somente meia horinha, pronto, já resolve, já é bom, é o suficiente, em que nós trazemos uma palavra, nós oramos, cantamos um louvor, um ou dois louvores, colocamos uma musiquinha nossa, nós temos uma produção de música, a gravadora Pequeno Rebanho, que é uma gravadora independente, em que todo recurso que vem para a gravadora, ela entra dentro do projeto Pequeno Rebanho, ajudando pessoas que precisam, ajudando cachorrinho de rua, bichinho de rua, as pessoas que ajudam, que recolhem os animais na rua, a gente dá uma força. Tudo isso nós vamos trazer aqui, desculpa, inclusive vamos trazer também, vamos fazer, quando possível, tivermos condições e recursos, nós vamos fazer a distribuição de folhetos na rua, colocando um carro de som com a nossa música tocando, e as pessoas vão receber o folhetinho com a mensagem e com o convite para assistir a nossa live, os nossos vídeos aqui no Pequeno Rebanho, que é uma comunidade, é uma igreja na internet, uma pequena igreja na internet. Imagine que isso daqui, eu espero que o ventilador, o som, não esteja atrapalhando o som. E já estamos terminando já. Eu espero que isso daqui seja comparado, nós comparemos e façamos com que isso se torne aquela igrejinha do interior, em que todo mundo conhece todo mundo, em que todo mundo fica alegre quando todo mundo está alegre. Quando tem um alegre, alegra todo mundo. Eu tive essa oportunidade de conhecer isso juntamente com meu pai, e eu quero retomar isso, eu tenho saudade disso. Eu quero retomar isso, e para isso eu não dependo de ministério, não dependo de igreja, não dependo de ninguém. Nós aqui não iremos estar com bate-boca de doutrina, de pormenores de Bíblia, detalhes porque fulano interpreta de um jeito, ciclano interpreta de outro, que eles sejam felizes nas interpretações dele. Nós aqui nós não nos importamos com isso. Aqui a mensagem aqui é trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de união, que nós precisamos, principalmente hoje. Sempre precisamos, mas hoje está demais, já passou do limite faz tempo já, o absurdo nem se fala mais, e nós iremos estar aqui trazendo uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, né, de fé, para que a nossa fé, através dos louvores, através dos testemunhos, das histórias, de experiência de vida minha que eu vou contar aqui, que são bastante, graças a Deus, e esses testemunhos servirão para o engrandecimento do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para o fortalecimento da nossa fé e da nossa esperança em Deus. Nesse momento, eu peço que você feche o seu olho, ou coloque, se não quiser, coloque a mão no seu coração, ou seja, o que você quiser, para você receber a bênção. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Estaremos em breve com mais outro vídeo aí, no domingo. Convido você para o domingo que vem e para acompanhar as nossas postagens durante a semana. Não tem horário, nem tem dia, pode ser a qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. O Senhor te abençoe e te guarde e te dê felicidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.